aqui na FM Jornal. Voltamos, são 16 horas e 7 minutos. Somos o Grupo Jornal de Comunicação, empresa presidida pelo Dr. José Arinaldo de Oliveira Filho, que dá todos do grupo Liberdade de Expressão para fazer jornalismo qualificado. Continua no Batistão em Aracaju. Começa a 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Que é emoções de confiança e remo. da Rede Direto do Batistão. Bota talento que eu boto emoção. Esse Dr. Wagner Oliveira é bem empreendedor do frente, Wagner, experiente, né? capitão William Ele é muito Santana empreendedor, que ele e cresceu Yuri demais. Laviero, temporada Me diga uma coisa, 4-4-2, doutor Alexandre, do o que é que o senhor averigua, estando, tendo a experiência do Rio, né, que foi bem ampla, em hospitais importantes, não que aqui não seja, mas eu quero dizer, mas hospitais de maior porte, de maior tecnologia, né, por serem ali o centro do processo, Albert começa a Einstein, 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Emoções de confiança e remo. Direto do Batistão. Bota talento que eu boto emoção. Eu sou o Luiz Alano, estou com o Felipe Molini e toda a galera ligada no Nosso Futebol Mais, no YouTube do Nosso Futebol e nas plataformas que acompanham a Série C. Ataque o remo, certo. Bom, como você falou aí, porte, né? Isso. Diferença de porte. Então, isso tem, sem dúvida, um grande impacto, eu diria, inclusive do ponto de vista assistencial, né? Sim. Por quê? Sergipe ainda está engatinhando, pelo menos eu diria na parte de terapia intensiva. Certo. Né? Eu acho que a gente tem ainda muito que crescer, trazer muito do que a gente tinha de tecnologia. Sim. Coisas que eu já fazia há muito tempo atrás lá em São Paulo, Rio. Aqui a gente nem tem ainda certos equipamentos, ainda a gente carece. Tá. Mas é isso, as grandes pelo redes... valor desses aparelhos ainda, na sua visão, pelo valor dos aparelhos ou ainda por uma demanda que, em se tratando de Sergipe, é menor do que grandes centros, a exemplo São Paulo e Rio de Janeiro? Eu acho que é os dois, na verdade. Tem equipamentos muito caros, sim. Né? Mas a demanda por ainda ser pequena, sim, talvez ainda as redes, eu falo tanto da iniciativa pública quanto privada, ainda não se sintam talvez ainda motivadas em adquirirem e acabam terceirizando. Então, não é incomum eventualmente a gente acabar transferindo até para outros estados maiores, pacientes mais complexos. Só que é isso, né? Não tem a grande demanda, mas se a demanda for um pai seu, como é que fica, né? Um filho seu, exato, entendeu? Então é complicado. Não dá para pensar em demanda, né? Dá para pensar em necessidade. Eu acho que tem que pensar em você, em necessidade. Vida, né? Eu penso assim, mas eu também não sou empresário, não sou dono de hospital. Sim. E não sou diretor, então é isso. Eu acho que a gente tem que pensar, tem que sempre ponderar os dois lados. Mas acho que esse é o ponto, é correr atrás, né? Correr atrás. Onde a medicina está, a gente tem que estar nela também, né? Independente, a gente é uma capital, Aracaju é a capital, então a gente tem que estar, né? Exato, a gente tem que estar talvez em menor proporção, mas não em porte. Eu falo porte em relação de assistência técnica, né? Sim. Acho que a gente não pode ficar atrás. Então aquilo hoje que eu vejo não é uma coisa só daqui. Acho que você falou aí de ouvintes até de estados aqui vizinhos, né? É uma realidade da terapia intensiva no Nordeste, né? Eu tive contato com outros colegas que também são intensivistas que fizeram formação também em grandes centros como eu e que voltaram para seus estados natais, que são também nordestinos como eu, eles também se criticam a mesma coisa, sabe? Então, assim... Essa ausência de certos processos, certos equipamentos que a gente vê que seriam cruciais até em mudança de prognóstico. Um paciente que eventualmente... porque eu sei que, se eu tivesse tal coisa, se eu tivesse tal equipamento, esse paciente poderia ter um desfecho diferente, eu poderia salvar a vida dessa pessoa. Ou ter uma análise precoce, né, antecipada. Né? Exato. Olha, que bom. Não sei se você vê isso aí, você recebeu aí do além, mas parece até que você entende realmente terapia intensiva. Hoje a gente tem os equipamentos que fazem isso. De casa. Eu vou pesquisar sobre o assunto, rapaz. Já tem que ler sobre as coisas. Diferenciado, jornalista diferenciado. Obrigado, querido, obrigado. E aí é isso, exatamente. A gente tem alguns equipamentos de monitorização hemodinâmica avançada que hoje em Sergipe começou a ter, comprou um monitor na Rede Doc, aí comprou outro aí para o Primavera. E aí a gente tá crescendo, né? Mas precisa de mais. E desses equipamentos, né, que eu falei de monitorização hemodinâmica avançada, a gente consegue prever
eventos adversos. Porque são aparelhos que você consegue monitorizar o paciente crítico e ver algumas mudanças de parâmetros que a gente consegue, digamos, antever um evento e ali, no momento, já atuar e tomar algum tipo de conduta, evitando que evolua para aquilo. Né? Ou seja, é aquele velho detalhe da medicina preventiva. Né? Exato. Até no paciente crítico existe essa preventiva. Só que é uma preventiva mais invasiva. Né? Sim, sim. É isso. O paciente crítico, o paciente de UTI, ele está lá para receber a terapia de maneira intensiva. Né? Ele tem que ser completamente monitorizado. Não existe parada cardíaca inadvertida. O paciente que para... A gente tem que estar esperando por isso, porque aconteceu por isso, com aquilo, o que aconteceu, que tipo de exame que a gente tem que pedir, o que a gente vai fazer. Aquela coisa, a gente, se não tem a capacidade técnica, aí tudo bem. Foi o que aconteceu muitas vezes na pandemia. Os números talvez tenham sido muito mais... assustadores por conta disso, que a gente viveu uma medicina de guerra. Meios de fortuna, só tem tu, vai tu mesmo. Então, assim, eu vi oftalmologistas trabalhando em UTI, ortopedistas, não é nem querendo menosprezar, porque cada um no seu quadrado. Eu também não vou chegar e mexer num olho. É porque foi a demanda. Exato, foi a demanda. Aí tem aquelas coisas, aí isso vai de perfil. Teve colegas que são de outras especialidades que vestiram a camisa. Não são intensivistas de formação, porém vestiram a camisa. Estavam ali no front com o intuito de prover assistência de qualidade. Então, o meu celular, na época, não parava. Era colega me pedindo alguma coisa, tirando dúvida, porque estava de plantão. E eu me fiz 100% disponível. Eu brincava que eu estava de plantão 7 dias por semana, 24 horas por dia. Porque durante a pandemia eu vivi isso. E foi verdade. Você sabe. Eu sei disso, foi verdade. Então, Era de uma preocupação, você tinha uma preocupação extremadíssima com as pessoas, inclusive, de pacientes passarem mensagem, né, para o senhor, e o senhor dando essa resposta o tempo inteiro ali, o paciente lá no hospital e o senhor prestando informações a esses pacientes já estando em casa. Então, é verdade, é fato. É verdade. E é isso, né? Então, tiveram colegas que vestiram a camisa, que realmente se engajaram em querer melhorar ali e poder realmente prover uma assistência melhor, mas também tivemos colegas que só pegaram como oportunidade para trabalhar, né? Sim. E, digamos aí, monetizar, né? Monetizar. Como toda profissão, né? Né? Existem pessoas éticas e antiéticas em todas as posições. Em todas as profissões. Eu tenho uma pergunta para fazer, filo até no intervalo aqui, mas eu acredito que seja um pensamento meio que coletivo, né? Desta percepção que o médico tem, de que não é intuitiva, mas a técnica de estudo, de perceber, né, se determinados pacientes, quando não estão, não só pelo monitoramento, mas pelo olhar, pela praxis cotidiana, né, se vocês observam e falam assim, olha, chama a família para vir dar um abraço, um acalanto, sem ainda criar aquele choque na família, né? Sim. Mas, por seu prognóstico, já ter a noção de que aquele paciente ele não vai mais voltar à vida como antes, ou em si, caminha para o óbito. Vocês têm essa percepção mais aguçada mesmo já? Acho que tem colegas e colegas, né? Eu acredito que eu consigo fazer isso de uma maneira bem criteriosa, né? Já tive pacientes que já me foram cantados assim, dessa maneira. Pô, esse paciente não tem prognóstico, etc. E eu não, eu investi. E consegui, né? E o paciente evoluiu bem, e o paciente está aí para contar a história. Alguns eu até tenho contato até hoje, que mandam mensagem de Natal, de Ano Novo, agradecendo pelo dom da vida, né? Você não desiste mesmo, né? Não, mas eu sei também o momento de parar, porque senão se torna obstinação terapêutica. Certo. E aí eu estou praticando a distanásia. Na verdade, não estou prolongando vida, estou prolongando morte. Certo. Né? Sofrimento e tal. Por falar nisso, você falou agora sobre algo importante, e eu vou te fazer uma pergunta, mas fica à vontade para respondê-la ou não, tá? No Brasil não tem, é proibida. É uma discussão que já se tem muito detalhe já na Suíça, a exemplo, que é o critério respectivo à eutanásia. Né? Em uma sociedade em que as pessoas estão cada vez mais independentes, entre aspas, sozinhas, né? Em que as pessoas envelhecem. O ator Sean Connery, a exemplo, ele pediu a eutanásia e ele estava tranquilo, saudável, acho que 87 anos, se eu não me engano, ele tinha à época,
e pediu a eutanásia. Claro que eu estou falando de pessoa saudável, é uma curva do processo. Mas o fato de a gente tender, às vezes, e aí o senhor colocou muito bem, eu sei a hora exata de saber que o paciente ali já está no limite físico dele, né? A eutanásia, em algum momento, o senhor acha que poderá ser discutida com a evolução mental, ideológica no Brasil? Ou é algo ainda muito proibitivo, inclusive, na medicina? Então, eu acho que não é algo proibido. Não, sim, foi 100%. Tudo bem? Então, a gente realmente, a eutanásia hoje no Brasil, ela é proibida, né? Eu, de certa maneira, eu concordo. Basicamente, é uma opinião pessoal, outros colegas podem discordar. Isso que eu quero saber. Mas, assim, no momento, eu falo no momento que, no atual contexto, né, de preparo, né, de preparo técnico dos médicos atualmente na terapia intensiva, né, como eu falei, tem muita gente que não é intensivista, muita gente que não tem conhecimento sobre paliativismo, né? Então, assim, para você poder decidir algo, por exemplo, digamos, tornar como a Suíça e alguns outros países, acho que a Holanda também, que é legal a eutanásia, acho que antes você tem que munir os profissionais de conhecimento técnico, e não só técnico em relação à medicina, mas como um todo, munir de cultura, porque por trás da eutanásia tem conceitos também religiosos, culturais, e é isso que eu ia falar. No Brasil, nós somos um país majoritariamente cristão, então tem... Como é que você vê? Você é Exato, católico. Eu sou católico, inclusive praticante, acho isso o máximo, inclusive. Todos os domingos ali vejo na missa e orando e entregando-se, eu acho isso fantástico. Eu faço isso em casa também o tempo todo, tá? Certo. Mas eu acho importante também a missa, a igreja. Eu acho, porque eu acho que ali é o ponto de canalização também. Sim. A espiritualidade é um ponto... As torres não estão ali por acaso nas igrejas, né? Exato, acho que tem todo sentido. Exato. Inclusive, tem vários artigos científicos hoje publicados que comprovam o poder da fé, né? A fé realmente cura, não é brincadeira. Então, assim, seja qualquer que seja a sua fé, mas você ter... as palavras, né? Isso. Palavras bem colocadas, bem pontuadas curam também, né? Concordo. E é basicamente isso. Hoje, atualmente, não é autorizado, não é legal, não é uma prática considerada legal. Eu, particularmente, também não concordaria se houvesse essa aprovação. Por uma questão de religiosidade? Assim, não só, mas eu diria por uma questão de preparo. Acho que também não teria problema nenhum em praticar a eutanásia no paciente que você sabe que está em falência progressiva, sem, né, volta. Sem possibilidade de retorno. E aquela coisa, mas então, se você é católico, você não acredita em milagre? Acredito, mas assim, alguma coisa tem que também ser um milagre não é algo individual. De alguma maneira, esse ser supremo, ele vai tocar em mim, que vai falar, não vamos praticar a eutanásia nesse paciente por conta disso. Sim. Eu acredito nisso. Eu também acredito nisso. Até porque essa questão da morte, ela tem que ser óbvio, ninguém quer perder, né? Mas a gente tem que aprender a ressignificar, saber que a gente ainda não é eterno. É um ser finito. É um ser finito, né? Porém, de vida eterna, né? Exato, de vida eterna, exatamente. De vida eterna espiritual, aos olhos do Pai. Eu concordo em pleno gênero, número e grau. Mas, fisicamente, se o corpo chegou a um detalhe X que ele não aguenta mais, né? Tem gente que sofre muito, né? Sofre, tem muita gente. E é isso que também, às vezes, eu vejo que alguns colegas acabam praticando a tal da... Não é algo ilegal, mas a gente estuda sobre a distanásia, né? Thanatos é morte. Que é isso? Né? Thanatos, morte. E eutanásia seria a boa morte, a morte verdadeira. E o que tem de verdadeiro onde você provoca algo? É porque entende-se por trás da eutanásia em que o paciente, ele seja por uma questão física ou mental, ele não tem condições e não quer mais estar nessa vida terrena. Então, seria feito isso de uma maneira não cruenta, não cruel. O paciente é sedado, sedação profunda, eventualmente até acontecer a sua passagem. Exato. Né? E então por isso que chama-se de eutanásia, né? E a distanásia seria o prolongamento da morte, né? De prolongar e thanatos de morte. E aí é muito tênue essa linha, né? Porque alguns colegas vão entender, não, mas eu estava investindo porque o paciente poderia melhorar e tal.
Poderia baseado em quê? Por que que você acha? Quais exames eles indicam isso? Falo exames complementares ou exames até clínicos, físicos. Onde que você determinou que esse paciente tinha um prognóstico favorável para você estar investindo de tal maneira? Entendeu? Não tem, alguns não sabem nem para responder, e quando eles vêm, não sabe então. Então, se você não sabe, por que que você não passa a fazer o tal do paliativismo, né? Cuidados paliativos, sejam eles de terminalidade de vida ou não. Tem pacientes que estão em cuidados paliativos, eu posso dar o exemplo da minha voinha, né? Inclusive em São Paulo, que ficaram em cuidados paliativos 5, 10 anos. 2 anos que ela faleceu já? 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio. Eu lembro que você sofreu muito. Muito. Pois é, mas eu entendi e aceitei, né? Exato. Inclusive, nem quis intervir na questão médica. Eu fui apenas neto naquele horário, né? Naquele momento. Então, é isso. Eu acho que... Isso foi um bom exemplo, né? Sim, exato. Quer dizer, poderia ter feito a intervenção. Vi coisas, inclusive, que eu não concordei. E não só não concordei por algo pessoal. Embasado cientificamente, eu vi coisas que foram feitas tecnicamente erradas. Mas eu ia trazer o quê para minha avó? Eu ia dar 10 anos de vida a mais para ela? Com qualidade? Exato. Eu não ia, entendeu? E a vida teve qualidade, né? Exato. Porque se você não tem qualidade, não é vida. Então, assim, cuidados paliativos, ele lida com tudo isso. É você dar dignidade ao paciente, né? Dar vida e qualidade a ele, né? Quero te agradecer pela presença aqui, viu? Como é que as pessoas fazem para encontrar você nas redes sociais? Diga aí. Eu sou meio low profile, mas vamos ver, né? É mesmo, não bota foto nenhuma. Vamos agitar aquela rede social sua. Você está com a foto de 2019. Pelo amor de Deus, né? Coloca um atual. Você faz fotos belíssimas, inclusive, nos seus stories lá, trabalhando. Meus stories é movimentado. Movimenta ali o feed também. Porque tem a ideia de registrar, entendeu? E tudo que você faz no story está lá registrado, mas com esse tempo louco que as pessoas têm, então nem sempre elas veem, né, o seu trabalho lá, que é um trabalho magnânimo. Quando você recebe as crianças, quando você trata bem aquelas crianças todas, ou os adultos, e você fala, às vezes, eu acho isso importantíssimo, né? Você fala de determinados procedimentos que foram bem difíceis e que você acabou o dia, né, com um paciente melhor e você feliz. Aquilo é muito importante, né? E aí estou falando como comunicador, até para o seu saber que determinadas palavras do outro lado, elas movimentam positividade de outras pessoas também, tá? Justo. Né? Então pensa em fazer isso na sua rede social. Vamos lá. Certo? Bom, Instagram, Ale Valporto, né? Mas assim, eu também tenho projetos aí, eventualmente mais para frente, de, digamos, crescer essa questão, vincular, né? Tipo, tanto conhecimento científico com qualidade de vida, com espiritualidade, acho que isso é importante. Tem outras criações aí, a possibilidade de um consultório que vem Isso, estou ensaiando aí um projeto também para montar um instituto, eu diria, uma coisa até maior do que só um consultório. Ótimo. Vamos conversar ainda bastante sobre Depois isso. Depois me dê e venha para cá me falar sobre essa novidade. Vamos. Fechado? Tá certo. Eu tenho muito orgulho e muita satisfação de você ter, né, aceitado o meu convite aqui hoje. Eu que agradeço. Viu? Pela sua inteligência. Você é muito focado no que você quer, você é muito determinado com a medicina e que outros médicos tenham você um exemplo de verdade, viu? Obrigado, Tá, Denison. Obrigado a todo mundo aí, os ouvintes da Rádio Jornal. E é um prazer aí, espero aí numa próxima a gente se encontrar. Eu não tenho a menor dúvida disso, viu? Tá? Eu vou um breve intervalo, não sai agora não. Eu vou um breve intervalo, o Luciano pode chamar, que eu vou apresentar o doutor Alexandre, inclusive a vereadora Sheila Galvo. Estamos no Outubro Rosa e ela que é uma das mais, aliás, é a mais atuante nesse segmento, né? Aí, lutando pelas mulheres, pela saúde pública de qualidade, para que as pessoas tenham isto que o doutor Alexandre falou, qualidade de vida, para que as pessoas sejam respeitadas enquanto seres humanos, que isso é muito importante, né, doutor? Justo. A humanização, ela vai desde a assistência até a infraestrutura, que isso foge a mim. Exatamente. Parabéns, viu? Tá, obrigado. Parabéns. Chama o intervalo, eu vou aqui apresentar essas duas sumidades que me visitam hoje à tarde e que tornam as tardes do Grupo Jornal de Comunicação da Rádio Jornal tardes inteligentes e com jornalismo qualificado. Eu volto já já. Estamos apresentando Denison Ventura.